O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras está a 1 ponto do Botafogo. 1 pontinho atrás do Botafogo, que joga daqui a pouco diante do Atlético Mineiro. Rapaz, ó o Palmeiras aí. Não ouvidem do Verdão. Diga, Pedro Marques. Assim narrou Nilson César nos 90 minutos de Bahia 1. Gol de Luciano Rodrigues, Palmeiras 2. Um golaço de falta do Rafael Veiga. E no segundo tempo, ele, Flaco Lopes. Palmeiras 2-1 no Bahia. Que jogo foi esse, meus amigos? Como explicar esse resultado? Mais um resultado assim grandioso da história da Sociedade Esportiva Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro. Esse time que não desiste, esse time que luta até o último minuto. E hoje conquistou um baita resultado jogando em Salvador. A gente sabe como é difícil enfrentar esse time do Bahia jogando na Arena Fonte Nova. E foi de virada. Como disse o Nilson César, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, disse Nilson César aqui ao explicar, ou tentar explicar, né, essa vitória do Palmeiras logo após o apito final. Flávio Prado, pessoal que nos acompanha pelas ondas do rádio, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Flávio, é vitória de campeão? Campeão, mas o Palmeiras teve um resultado melhor do que a bola que jogou, e isso faz parte do futebol. Claro, já deve ter algum outro, eu não vou lembrar agora de memória, que o Palmeiras jogou melhor e perdeu. E hoje ele foi inferior ao time do Bahia. O Bahia não teve capacidade para matar o jogo, teve oportunidade no primeiro e no segundo tempo, não teve capacidade. E o Palmeiras foi e fez 2 gols. Ponto. Provavelmente chutou só essas 2 bolas no gol. E foi o bastante para virar o jogo e tá tudo certo. É assim que as coisas funcionam. O Palmeiras, ele não está jogando grande futebol, mas o resultado veio. Tem horas que o resultado é mais importante do que o futebol apresentado. Então hoje o Palmeiras não jogou um grande futebol, mas trouxe um resultado extraordinário da Bahia. Um resultado assim excelente do Palmeiras jogando fora de casa. O Bahia fez 1-0 com o Luciano Rodrigues, teve chance para poder fazer o segundo gol. O Palmeiras, que não existia no jogo, foi lá com o Rafael Veiga numa bela cobrança de falta do Veiga, sem chances para o goleirão Adriel, que tentou tirar com os olhos, não conseguiu, deixou tudo igual. No segundo tempo, o Bahia teve gol anulado. O gol anulado do Jean Lucas na finalização ali do camisa 77, o Thiago, foi analisado pelo VAR e anulado pelo assistente de vídeo. Teve aquela chance cara a cara do Biel numa tabelinha com o Cauli deixou o Biel na cara do gol, falou: faz Biel, é contigo. E aí cara a cara com o Everton, ele acabou chutando longe a bola. E o Palmeiras, em Flaco Lopes, que é o artilheiro do Verdão na temporada, precisou de apenas 2 minutos para balançar as redes num cruzamento do Vanderlan, que entrou na vaga do Caio Paulista. A gente pode até discutir bastante, né, a escalação que o Abel Ferreira colocou em campo, com o Rony titular no comando do ataque e o Caio Paulista mais uma vez, porque Vanderlan e Flaco Lopes entraram no segundo tempo e mudaram a história do jogo. Você vai deixando o seu like, você que nos acompanha com imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Que baita vitória do Palmeiras jogando na Arena Fonte Nova, Flávio Prado. E a gente questionou durante o jogo inteiro a atuação do Felipe Anderson, a atuação do Dudu, a atuação do Rony, vários jogadores apagados. O Palmeiras no primeiro tempo, a postura do Palmeiras, eu até brincava com o Nilson, o Palmeiras não tá praticando futebol hoje, tá praticando outro esporte. E aí aquele gol do Rafael Veiga recoloca o Palmeiras no jogo e depois Flaco Lopes para virar a partida. Palmeiras 2, Bahia 1, Flávio Prado. O time do Palmeiras, ele precisava demais desse resultado. E não jogou a bola que se esperava. Eu esperava bem mais, aliás, esperava bem mais do jogo. Mas especificamente do Palmeiras, porque ele poderia, se fosse derrotado nesse jogo, praticamente perder o campeonato hoje. E agora com essa vitória, ele pode, ficar muito próximo do título. Se o Botafogo perde,
O jogador, se eu sou um jogador do Botafogo, na terça-feira eu estou mais voltado para a final da Libertadores, que vai fazer uma história muito maior do que o eventual Campeonato Brasileiro, do que propriamente voltado para o Campeonato Brasileiro, que é extremamente importante. Então, o jogo de daqui a pouco, do Botafogo, ganha uma importância fundamental. Até o empate é ruim para o Botafogo agora, porque aí ele ficará 2 pontos e pode ser alcançado pelo Palmeiras. O segredo todo está... Passado o Botafogo e o Palmeiras, quem está na frente? Eu acho que quem estiver na frente será o campeão brasileiro. Se o Palmeiras passar, ele será o campeão brasileiro. Se o Botafogo se mantiver como líder, ele será o campeonato brasileiro. Acho que tudo fecha em cima desse jogo da terça-feira. Então, o Palmeiras, ele poderia, dependendo do resultado daqui, já sair daqui sem nenhuma chance de passar o Botafogo. E dentro da minha tese, o time que passar depois da terça-feira, quem for o líder será o campeão brasileiro. Obviamente que era de se imaginar que se o Palmeiras não obtivesse o resultado hoje, que o Botafogo teria dado um passo muito grande. Agora tá tudo na mesa, né? Agora tá tudo igual. Vai depender muito do que vamos ver daqui a pouquinho. Se o Botafogo mantém os 4 pontos e aí o Palmeiras não pode alcançá-lo na terça, ou se ele perde o empate e deixa o Palmeiras com todas as condições de assumir a liderança terça-feira. E fazendo aqui um levantamento, nos últimos 14 jogos do Campeonato Brasileiro, nas últimas 14 rodadas, o Palmeiras soma 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota, que foi aquela para o Corinthians, jogando em Itaquera. Então, assim, um baita aproveitamento do Palmeiras. Eu acho que ainda desperdiçou uns pontos aí nesse caminho, pontos que poderia ter ali feito diferença e poderia estar fazendo diferença agora, como aquele empate contra o Bragantino, que o Palmeiras perde uma chance clara com o Rony. Você ainda pode tirar alguma coisa ou outra. O empate com o Fortaleza em casa, que o Palmeiras podia também ter vencido, jogando em casa, um dia muito forte. A casa do Palmeiras que completou, né, 10 anos nessa semana, e o Verdão tem um aproveitamento de quase 80% quando joga lá. Enfim, pode ter deixado um pontinho aqui, um pontinho ali, mas mesmo assim é um time que perde muito pouco. Esse Palmeiras do Abel Ferreira perdeu apenas para o Corinthians nas últimas 14 rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, Flávio, tem isso, né? Hoje vai enfrentar o Atlético Mineiro lá na Arena Independência. A gente ainda vai acompanhar esse jogo, mas o Botafogo está inserido num contexto de final de Libertadores da América, não é, Flávio? Então, assim, o Palmeiras é só brasileiro, e desde que foi eliminado nas oitavas da própria Libertadores pelo próprio Botafogo e também nas oitavas da Copa do Brasil, o Palmeiras só caminhou, só remou no Campeonato Brasileiro, Flávio. Isso, e o Palmeiras tem uma responsabilidade muito grande, porque pela estrutura que o Palmeiras tem, né, pelo tamanho do futebol do Palmeiras nos últimos tempos, não é nem o futebol, a estrutura que o Palmeiras gerou, a condição de trabalho que se tem no Palmeiras, você não pode passar o ano inteiro sem ganhar nada. Campeonato Paulista não existe. Então o Palmeiras ficaria um ano sem ganhar, o que seria muita coisa, embora reconheça um crédito do trabalho do Abel Ferreira pelas vitórias recentes. Mas esse ano o Palmeiras passaria sem ganhar nada, o que seria muito ruim num time com tanta condição de trabalho. O Palmeiras é o que melhor dá condição de trabalho para qualquer profissional no futebol brasileiro. Não há intromissão da direção de futebol, a Leila Pereira dá total liberdade para o trabalho do treinador, a estrutura do Palmeiras é extraordinária, o dinheiro existe, não tem atraso de salário, as solicitações de contratações quase sempre são atendidas, quando dentro de um critério lógico e coerente. Então, Pedro, ficar um ano sem ganhar nada seria terrível, né? Seria um fracasso grande. Agora, com essa situação, com esse resultado, o Palmeiras está muito vivo no Campeonato Brasileiro. Agora vamos atualizar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, a situação de momento do Palmeiras, das demais equipes, com você no plantão esportivo permanente Jovem Pan, Pedro Henrique Sperber. Exatamente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Flávio. Para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan, para você que acompanhou Bahia 1, Palmeiras 2. Antes de a gente passar a questão da tabela, só trazer um detalhe, né, para você que tá se questionando como é que vai ficar agora o restante do Brasileirão para Botafogo e Palmeiras. O Botafogo tem a final da Libertadores no próximo sábado, no próximo dia 30, contra o Atlético Mineiro na Argentina. Mas antes disso, ele enfrenta nesta quarta-feira o Atlético Mineiro fora de casa, depois ele recebe o Vitória em casa no Newton Santos no próximo sábado, e na terça-feira encara o Palmeiras. Então essas são as 3 próximas partidas do Botafogo no Brasileirão. Depois da final, o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, ele tem partidas contra a equipe do Internacional fora de casa, Pedro Marques. Então ele joga com o Palmeiras na próxima terça-feira, faz a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, depois joga contra o Internacional fora de casa no Beira-Rio,
E encerra o Brasileirão, o Botafogo encerra o Brasileirão contra o São Paulo em casa. Aí vai depender de como vai ficar a situação do Botafogo também da Libertadores. Se o Botafogo vencer a Libertadores, abre G6, e se abrir G6, o São Paulo já vai ter acabado efetivamente seu ano. Então, se o Botafogo vencer a Libertadores, Pedro, ele pode inclusive garantir... não garantir, né? Mas não vai ter dificuldade, digamos assim, na última rodada contra o São Paulo, que já não vai ter mais nada a disputar no Campeonato Brasileiro. Ou seja, a Libertadores depende muito para o Botafogo no próximo sábado. Mas lembrando também os jogos do Palmeiras. O Palmeiras que jogou hoje com o Bahia, ele agora joga fora de casa com o Atlético Goianiense no próximo sábado também às 7h30 da noite. Você acompanha aqui na Jovem Pan. Na próxima terça-feira, o Verdão recebe o Botafogo no duelo mais esperado do Campeonato Brasileiro. E aí ele aguarda, é claro, a final da Libertadores no próximo sábado entre Atlético Mineiro e Botafogo. E aí depois o Palmeiras tem mais 2 partidas. O Palmeiras joga contra o Cruzeiro fora de casa e encerra o Brasileirão em casa contra o Fluminense no Allianz Parque. Ou seja, a gente vai saber as definições tanto de Libertadores também da questão do Brasileirão. Se o Botafogo vencer hoje, também tem jogo de sábado, na terça-feira as 2 equipes se enfrentam. Então, as próximas semanas, Pedro, definirão tudo do Brasileirão e também da Libertadores da América. Esses os jogos de Botafogo e Palmeiras no restante do Campeonato Brasileiro.